Tchan, 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 tchan. Oi, Paulinha, bem-vinda de novo. Oi, Caio, Ju. Vamos ver se agora o Wagner consegue entrar. Opa. Vamos ver, está aparecendo conectando novamente. Ah, Wagner? Estou te ouvindo, mas a minha imagem está travada aqui. Está na tela, mas está travada. A sua própria imagem? Está aparecendo aqui a você, normal, e a minha está aparecendo como se fosse uma foto. Uai, será que... Ué, que estranho. Não sei te Estranho. dizer o que é. Você só não tem nenhuma outra pessoa aí com algum outro aparelho, né? Não, no momento não. Tá bom. Bom, então acho que a gente pode tentar fazer dessa forma, né? A Priscila tá falando isso. A sua câmera tá ligada, né? Tá ligada, normal. Vou testar aqui num outro aplicativo. Ah, ele desligou de novo. Vamos ver, ele deve estar entrando agora. Ele vai pedir para entrar novamente. Qualquer coisa a gente faz só de áudio. Aqui, ó. Eu perguntei, Márcio, se a câmera dele tá ligada. Agora sim! Cá Estamos te estamos. vendo! Oba! Que bom! Ainda bem que deu certo, né? Deu certo. Hum, Bem-vindo, Wagner. Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você nesse momento e com todo o pessoal que está ouvindo aí. Então, bom, vou Participa. começar, como a gente sempre começa, eu vou começar te apresentando, Uhum. para quem não te conhece. Bom, o Wagner é formado em administração, é cofundador do CSA Bauru. Ele atua na gestão administrativa do CSA Brasil, né? É um coagricultor e atua também como consultor e facilitador na criação de novos CSAs no Brasil. Então, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E queria começar perguntando, falando para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, assim, e que você contasse um pouco do que é o CSA, né? As comunidades sustentadas pela agricultura, né? Ok. Bom, eu assim, atualmente eu tenho 48 anos, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, desde a juventude, de alguma forma ligado a algumas iniciativas assim envolvendo a agricultura, principalmente após a juventude, né? Participava na época da juventude da Pastoral da Criança, aí tínhamos algumas iniciativas com hortas comunitárias, né? Usando reaproveitamento de alimentos. Mas, enfim, tudo isso, assim, acabei depois me desconectando um pouco. E depois, quando eu me casei, há 23 anos atrás, né, com a minha querida esposa, a nossa família começamos, assim, a ter uma participação mais efetiva, assim, no que tange a tentar trazer para a nossa casa, para a nossa mesa, né, alimentos de verdade. Então, fomos assim evoluindo, estamos ainda evoluindo, né? E eu, assim, de verdade, para ser bem sincero, nunca fui muito ligado à alimentação saudável. Eu sou uma Uhum. pessoa, ainda sou obeso, né? Tive sempre comi muita tranqueira durante muito tempo da minha vida. E depois do casamento, assim, com a ajuda da minha esposa, da minha família, eu fui evoluindo bastante nesse sentido, e Uhum. isso foi acentuando ao longo da vida, né? Até que chegou um ponto onde, quando nasceram as nossas filhas, a nossa primeira filha, né? Naturalmente, assim, quando o filho chega, a gente passa por uns processos de transformação, né? E aí, com todo aquele Ainda cuidado, bem. é, é isso que eles vêm até a nossa vida, né?
E aí, com todo o cuidado que a gente quer ter com os filhos, a gente tem que começar também a dar o exemplo, né? Então, aos poucos, assim, eu fui mudando um pouco a minha maneira de se alimentar, mas ainda não era algo bom, né? Minha esposa, ao contrário, sempre foi muito, assim, ligada à alimentação saudável e me incentivava e sempre incentiva muito nesse sentido. E quando, há 8 anos atrás, nós participamos de uma escola associativa, né? Uma escola Waldorf, as minhas filhas. E na época, a gente sempre foi atrás de alimentação orgânica, assim, atrás de feiras, onde tinham agricultores que cultivavam esse tipo de alimento. E aí nós ficamos sabendo que na escola ia ter uma palestra a respeito de uma compra coletiva de orgânicos, né? E a minha esposa não pôde ir na palestra e quem acabou indo fui eu, né? E fui, confesso, a contragosto. Não estava muito afim, não, mas ela não pôde ir nesse dia e pediu para que eu fosse. Eu fui, né? E essa palestra era sobre CSA, as comunidades que sustentam a agricultura. Alguns amigos, na época que estavam começando a CSA em Botucatu, no interior de São Paulo, vieram aqui em Bauru dar uma palestra sobre como era isso, o que era isso, né? E eu, assim, me encantei com a ideia. Confesso para você que naquele momento não me encantei com o alimento, mas sim com a ideia, né? A ideia me atingiu, assim, falei, poxa, tá aí um negócio interessante, né? Uma coisa, assim, legal. Porque qual era a ideia que foi transmitida? E já respondendo a sua outra pergunta, dizendo o que é CSA, né? A ideia da CSA é um impulso social onde pessoas como nós que estamos aqui, eu, você e aqueles que estão participando aqui, essas pessoas se reúnem, abraçam, como se a gente desse um abraço, né? Se associa a um agricultor, ou mais do que um agricultor, ou agricultora familiar, e juntos com esses agricultores nós vamos levantar todas as necessidades para que o organismo agrícola, o que eu chamo de organismo agrícola, o sítio, a fazenda, a chácara, esse lugar onde ele cultiva alimentos de verdade, quais são as necessidades para que esse lugar possa continuar atuando, cultivando comida de verdade. Então nós levantamos juntos com esses agricultores as necessidades de porteira fechada, com tudo que tem lá. Então pensa o que é necessário para que a gente tenha um sítio cultivando alimentos. Produzindo, eu não gosto nem de usar a palavra produzir, porque outro dia um agricultor me chamou a atenção nesse sentido. Ele falou, vai, quem produz é a indústria. Agricultores não produzem, cultivam. Cultivam, olha, boa, então, gostei. Veio assim uma, né, na cabeça na época e falei, olha, tá mais uma para aprender, né? Então, obrigado por nos ensinar aqui também. a gente vai aprendendo, né? E aí esses agricultores, então, a gente se une a esses agricultores que cultivam nesse espaço, levanta as necessidades, o que é necessário para o cultivo. Então vamos pensar, máquinas, equipamentos, a terra, pessoas trabalhando lá que saibam fazer esse trabalho sagrado da agricultura, equipamentos de proteção individual, sementes, estufas, irrigação, água, luz, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a comida de verdade aconteça. Levanta-se as necessidades por um período X de tempo e se verifica com os agricultores qual é a capacidade que eles têm de alimentar famílias. Um pequeno agricultor familiar hoje alimenta aí 50, 100 famílias, talvez. Depende do tamanho do organismo agrícola. Se pega esse todo durante um período X de tempo para essas quantidades de pessoas e se divide, então, esse todo pelo número de meses do compromisso e pelo número de famílias que serão alimentadas por esse organismo agrícola. E aí, então, se chega na parcela de sustentação desse organismo agrícola. Então, cada pessoa que participa, que quer se associar a uma CSA, ela vira uma parceira, uma co-agricultora, uma coparceira daquele organismo agrícola, para que aquele organismo agrícola possa continuar existindo, possa continuar desempenhando esse papel de nos trazer comida de verdade. E aí, nesse sentido, então, quando a gente entra nesse processo, a gente não está mais comprando os alimentos, mas sim
a gente sustenta as necessidades do organismo agrícola e, sustentando essas necessidades, a gente proporciona que os alimentos possam acontecer e chegar até as nossas mesas. E eu me envolvi, a partir daquela palestra, como um participante da CSA, e a princípio apenas fazendo a minha contribuição. A gente fez os cálculos, descobriu qual era esse valor, que a gente contribui mensalmente para receber semanalmente os alimentos, e aí eu comecei a participar como um contribuinte apenas financeiro, e com o tempo algumas pessoas começaram a pedir ajuda na gestão dessa CSA. Olha, como que a gente... Vocês estão vendo que eu tenho dificuldade de lidar com e-mail, com planilha, essas coisas, e para mim isso era uma coisa fácil de fazer, porque eu sempre trabalhei na área de informática e tal. E aí essas pessoas pediram ajuda no grupo. Quem poderia do grupo nos ajudar com essas questões? E foi aí que eu me envolvi mais profundamente, ainda em 2012. E desde então eu passei assim a me envolver, a me inteirar um pouco mais sobre as comunidades que sustentam a agricultura e hoje assim acabei me tornando assim uma das pessoas que fazem esse trabalho de divulgar os princípios, né, das comunidades que sustentam a agricultura para fomentar o surgimento de novas comunidades dessa no Brasil. Muito legal. Eu queria entender uma coisa. Você falou que vocês entendem o valor que vai ser, por exemplo, necessário para manter esse organismo durante um ano. E aí vocês dividem e as pessoas fazem a paga da cota, vamos dizer assim. Sim, mas e se exatamente. alguém não quiser entrar, por exemplo, vocês já estão há 6 meses fazendo isso, e aí alguém quer entrar depois de 6 meses. É refeito esse valor? É rearranjado? Como que funciona? Geralmente, quando a gente vai começar, né, se estabelece uma quantidade de famílias que é possível o agricultor ou os agricultores desse organismo agrícola atender, sustentar com os alimentos, né? E aí a gente faz o cálculo com essa quantidade de famílias ideal, né? São 100 famílias, por exemplo. Se nós já tivermos 100 famílias naquele momento, a parcela de sustentação vai ser a divisão desse todo pelo número de famílias. Se tivermos menos, esse bolo que você tem que sustentar vai aumentando, e conforme as pessoas vão entrando para atingir essa totalidade, esse valor vai diminuindo, porque a sustentação continua sendo aquela mesma. Incrível. Então, quando a gente está no processo assim, onde o compromisso está em andamento e, eventualmente, temos mais pessoas querendo entrar, a primeira questão que a gente faz dentro da CSA é avaliar junto ao agricultor se há capacidade de incluir mais essa pessoa. Essa pessoa, sendo inclusa, ela passa, então, a sustentar também mais uma parcela, e se ela for a 101, digamos assim, aquela que entrou a mais, nós temos opções. Ou a gente reserva esse valor excedente para o próximo compromisso, ou a gente pode diminuir o valor que todos estão contribuindo, porque mais alguém entrou coparticipando ali. Então é um processo assim onde a gente vai equilibrando as necessidades do organismo agrícola e as capacidades dele. Por quê? Porque é uma união daquilo que é necessário com aquilo que eu sou capaz. E na união dessas duas coisas, nesse encontro dessas duas coisas, é que acontece o nós, acontece a comum unidade de todos nós. Muito bacana. Deixa eu te perguntar, os CSAs, eles não são uma ideia brasileira, né? Eu queria que você contasse se você sabe de onde que veio essa ideia, se existem mais aí pelo mundo. Contar Sim, não é uma ideia brasileira e, assim, há discussões, assim, a gente participa de discussões de como isso surgiu no mundo, mas, assim, alguns pesquisadores que são também da CSA Brasil já estão atrás dessas informações, e a gente tem, assim, hoje muito forte que essa ideia surgiu a partir dos princípios da economia associativa de Rudolf Steiner, um filósofo austríaco que viveu muito tempo na Alemanha, e ele trouxe contribuições para várias áreas da sociedade, para a educação, para a medicina, para a sociedade como um todo, para a agricultura. E para a economia, ele trouxe essa ideia da economia associativa, que é a ideia onde nós, pessoas,
nos associamos para sustentar uma iniciativa, né? Uhum. E a palavra economia, por si só, ela significa oikos. Oikos vem, eco vem de oikos, que é casa, né? E nomia Uhum. são regras. Então, regras para Para cuidar da casa, nossa casa. para Uhum. nossa casa, né? E quando a nossa casa se torna um organismo agrícola, um pequeno organismo social, a ideia então é que essas pessoas estejam unidas para cuidar dessa casa que se ampliou, se tornou agora esse organismo agrícola com a casa de todos os coagricultores que participam ali. Então, a ideia foi a partir disso, e Steiner não trouxe essa ideia para a agricultura, para que a gente fizesse isso CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Ele trouxe essa ideia para a vida social. Uhum. Isso foi tentado com algumas coisas. As escolas Waldorf são CSEs, comunidades que sustentam a educação, onde os pais se reúnem, levantam as necessidades do organismo escolar e acabam criando compromissos para que tudo aconteça. E a ideia de fazer isso com a agricultura surgiu porque a agricultura é o fundamento de toda a cultura. E ela tem algo a ver com todos nós. Essa é uma frase do Steiner, inclusive. Porque, E afinal tem de contas, todos nós precisamos nos alimentar, né? todos os dias, né? E é uma coisa assim que não tem como escapar. Hoje, agora a gente já está próximo da hora do jantar, para quem não jantou, nós já precisamos da agricultura, do alimento, pelo menos 2 vezes já, né? Pelo menos, né? Sem contar as nossas roupas e tudo aquilo que nos cerca. Isso é a base disso tudo é a agricultura. E principalmente essa agricultura familiar, essa agricultura campesina que nos traz comida de verdade, não o agronegócio, né? O Claro. agronegócio bom, para começo de conversa, tirou, né, tirou a cultura e acrescentou o negócio, virou um mau negócio, né? Um Então, péssimo negócio. é um péssimo negócio. Então, a ideia do Steiner é essa, então, ele trouxe isso ao mundo e a gente adotou para a agricultura porque, como é algo que nos toca, então é um bom lugar para a gente treinar essa nova forma de relacionamento. Se a gente não conseguir fazer isso nem com a comida, a gente não vai conseguir fazer com mais nada na vida. E aí essa ideia se instalou no mundo assim na década de 20 do século passado, com a economia associativa, mas isso se desenvolveu bastante enquanto CSA na década de 70 no Japão, com o movimento do Teikei, não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi falar. Teikei é um movimento no Japão que aconteceu muito no pós-guerra, né? Porque as mulheres, que muitas ficaram viúvas e tinham as famílias para alimentar no pós-guerra e acabaram se associando. Algumas tinham terra, outras não tinham, então elas se reuniam e acabavam construindo sociedades, comunidades aonde vem você aqui junto comigo ajudar a plantar, traz a sua família, e aí eu tenho a terra e todos nós podemos comer dessa terra. Então eles criaram os chamados Teikeis, que eram as pequenas comunidades associativas que se reuniam para gerar alimento para toda a comunidade. E aí então, Teikei significa na língua japonesa, né, unicidade, e também significa ver a face, que é a ideia de que você, ao colher o alimento, você está, como agricultor ou agricultora, enxergando a pessoa que vai comer aquele alimento naquela folha da alface, naquela cenoura. E a pessoa, quando chega em casa e vai colocar aquilo no prato, enxergar o agricultor e a agricultora na face daquele alface, naquela cenoura. Então, essa ideia do Teikei de unicidade e de ver a face do próximo no alimento vem lá do Japão. Coisa linda. E apenas na década de 80 é que 2 agricultores da Alemanha, acho que um suíço e um alemão, foram com essa ideia na mochila para os Estados Unidos e criaram a primeira CSA nos Estados Unidos, que foi uma CSA, uma experiência feita com maçãs, aonde eles combinaram com as pessoas assim, olha, nós vamos cultivar maçãs e queremos encontrar apoiadores. E se todos nos apoiarem, vocês terão maçãs para a safra, né? E aí deu muito certo isso, e lá nos Estados Unidos é que foi batizado com esse nome de CSA,
Community Supported Agriculture, que aqui no Brasil a gente traduziu bem ao pé da letra, assim, para a comunidade que sustenta a agricultura. E hoje está espalhado no mundo todo, muito fortemente depois da década de 70, isso se espalhou, está presente em praticamente todos os países do mundo. Aqui na América do Sul ainda está engatinhando, o Brasil é que está mais à frente um pouco de tudo isso. Quantos CSAs tem no Brasil, mais ou menos? No Brasil, hoje, aproximadamente 150 CSAs, né, espalhados em praticamente todos os estados da federação, está em todas as regiões do Brasil. Na região... E os alimentos, desculpa te cortar, os alimentos todos são todos orgânicos, né? Todos, ninguém usa agrotóxico nem nada disso. Para você ser um membro de cultivador do CSA, um organismo, como você chamou, né? Precisa ser um organismo agrícola, teria que ser só de comida orgânica, é isso mesmo? Então, aí é aquela questão, né? Você tem fome do quê, né? Essa nós pergunta não que temos... eu costumo fazer para todo mundo. Poxa, verdade. Então já cortei aí. Não, vou fazer para você, me aguarde. Você tem fome do quê, né? Uma pergunta que a gente sempre faz. Pode existir uma CSA, uma comunidade que sustenta a agricultura, vinculada a um agricultor que cultiva com veneno? Se existir pessoas que queiram abraçar uma causa assim, ela pode surgir. Né? Mas só que no Brasil hoje nós não temos nenhuma CSA que surgiu num movimento assim, onde pessoas estejam querendo apoiar o veneno, né? Querendo... Então, naturalmente, esse caminho vai sendo traçado dessa forma. É um caminho que vai sendo trilhado, porque as pessoas que chegam, que buscam, estão em busca disso. E algumas CSAs, inclusive, começam apoiando agricultores que estão num processo ainda de veneno, mas que não estão felizes. E aí, então, essa comunidade vai apoiar o processo de transição agroecológica para esse agricultor se tornar um agricultor limpo, um agricultor que protege o meio ambiente, protege a fauna, a flora, porque nós não estamos na CSA querendo apenas o alimento. A gente quer, sustentando o organismo agrícola, a gente sabe que a gente está sustentando o lençol freático, sustentando toda a fauna presente ali, a flora, sustentando a nossa soberania alimentar, sustentando, então, por trás do alimento está todo esse processo que é muito mais amplo. Por isso que a gente não compra cestas de orgânico. Nós sustentamos possibilidades do orgânico chegar para nós, né? Então é uma coisa mais profunda na nossa visão. Wagner, só vou colocar aqui que o Lídio falou que em Brasília eles usam esse sistema que funciona perfeitamente, só para quem está ouvindo saber aqui o depoimento de alguém, que uma vez por semana ele recebe cesta com legumes, verduras e tal, e que o pagamento é mensal, né? É exatamente como você colocou. Eu queria aproveitar... Brasília é um lugar hoje que a sementinha caiu lá... em 2014, 2015, assim, que surgiu a primeira CSA lá, e a coisa se espalhou muito bem lá. Então, hoje, só no quadradinho do Distrito Federal, como eles costumam dizer lá, nós temos 36 CSAs em funcionamento, e é muito legal. Nossa, das 150, 36 são lá, 36 então realmente é bastante, né? Bastante. Vários tipos, várias maneiras, com agricultores da agricultura biodinâmica, da orgânica, da agricultura ligado a agroflorestas, da agricultura natural, tem de todos os tipos. E como que vocês pensam em conseguir mais consumidores, né? Mais pessoas para levar os CSAs à frente, enfim, ter mais adeptos, né? Porque a gente está muito acostumado com a cultura dos super hipermercados, e é difícil combater essa força toda, né, que eles têm. Vocês têm algum tipo de plano? Hoje em dia, assim, cada CSA estabelece o seu plano, né, porque, assim, por exemplo, eu estou aqui em Bauru, quando nós temos necessidade de ampliar o número de coagricultores, então a gente vai em alguns nichos, a gente considera que terá mais possibilidade de adeptos, né? Então, hoje você pode facilmente procurar as academias hoje, onde as pessoas estão aí buscando saúde, preocupadas com
ocupadas, né? Então, por que não conversar nessa academia, conversar com o dono, enfim, ou com algum aluno de lá e propor uma roda de conversa numa academia para se contar um pouco dessa ideia para ver se a gente agrega mais adeptos. E o contrário, Wagner, tipo assim, vamos supor, eu estou aqui, eu quero fazer parte de um CSA. Como que quem está ouvindo a gente, né? Como é que faz? Quem que a gente procura? Bom, hoje, para você saber se na sua localidade, na sua região, existe uma CSA, nós temos no site da CSA Brasil, www.csabrasil.org, né? Nós temos um lugar lá onde você vai ver CSAs no Brasil. Tem um mapinha lá, você clica nele, vai ampliando e vê se na sua região existe ou uma CSA em funcionamento, ou se tem algum contato, alguma pessoa de contato lá que quer começar uma CSA, mas ainda não encontrou pessoas para juntos começarem. Então, esse é um caminho hoje. Eu também vou deixar o meu contato aqui para as pessoas, quem quiser entrar em contato comigo. Mas você olhando no mapa da CSA Brasil, você vai encontrar se na sua localidade ou próxima dela tem alguém, e aí você vai entrar em contato com essa pessoa da sua região para ver se existe possibilidade de você fazer parte daquela CSA. Agora, por que não criar uma também, né? É uma outra possibilidade, porque como eu disse no princípio da nossa conversa, a ideia é que seja um impulso da sociedade, e nós, enquanto de pessoas, nós queremos essa realidade na nossa cidade, nós temos fome de ter uma CSA na nossa cidade e aqui não tem, o que precisamos fazer para criá-la? Pelo menos um agricultor ou agricultora e pelo menos um coagricultor disposto a juntos sentar para poder articular e estruturar essa CSA. Então, vou aproveitar e contar um pouquinho para quem está assistindo a gente que não conhece o que é o Projeto Comida e Cultura, né? Por que a gente tem chamado tantas pessoas ligadas à alimentação, à educação aqui para conversar? Nós somos basicamente um projeto que ensina culinária para as crianças nas escolas. Então, a gente está aqui dentro de um currículo de uma escola de São Paulo, com essa disciplina, né, que a gente chama de comida e cultura, mas a gente não ensina simplesmente a cozinhar. A ideia é bem parecida com tudo que você está falando e com o Steiner também, enfim, de a criança entender, antes dela começar a cozinhar com aquele alimento, entender todo o processo que existe, que não é mais um processo, não vou mais falar isso, né? Porque não é todo o cultivo, tudo que acontece antes do alimento chegar ali, né? Então, onde é que ele foi cultivado, quem foi a pessoa que cultivou, como era esse espaço, o que foi necessário ser gasto, né, de energia e o que impactos o ambiente está sofrendo com isso, no transporte, até chegar a um mercado ou até chegar à sua mesa para você poder transformar aquele alimento e aí sim comer junto. Então, é muito mais do que uma aula de culinária, né? E sim também a gente ensina a fazer técnicas culinárias para que a criança tenha autonomia para poder cozinhar. A gente tem crianças de 10 anos que já sabem fazer arroz, feijão, tranquilamente, né? Além de outras coisas bem gostosas. Então, eu vejo assim que o nosso trabalho tem bastante sinergia com o trabalho de vocês, né? Que a ideia é justamente fazer essa reconexão do campo com a cidade, né? De reconectar as pessoas que estão totalmente afastadas, né, da natureza, né? Houve uma ruptura aí em um dado momento da história da humanidade, né? E a gente se afastou muitíssimo, né? E eu acho que isso que acarreta várias coisas que a gente tem vivido, inclusive essa pandemia maluca, né? Esse momento estranho da nossa vida. É muito óbvio que se deve ao fato da gente estar sujando os rios, comendo animais silvestres que teriam que estar ali soltos na natureza, enfim, né? Tudo isso está tudo muito interligado. Obrigada, a Rosângela está falando que o projeto é lindo mesmo. Vou aproveitar, antes de continuar a entrevista com o Wagner, para pedir para todo mundo que não nos segue, nos seguir. E também curte o nosso canal do YouTube, porque a gente precisa dessa força, porque a nossa intenção agora é realmente expandir esse projeto para que ele possa ser
ministrado para várias crianças do Brasil todo, enfim, né, na rede pública, na rede privada, não importa, porque esse é um conhecimento que todos nós temos que ter, né, essa reconexão e esse entendimento de que o alimento é uma das coisas mais importantes e de como ele é feito e realmente de não comer ultraprocessados, tudo isso que você já veio falando a gente entende que é muito importante de ser passado para frente para que essa geração, na verdade, e as próximas consigam fazer de uma Sim. maneira melhor, né? E é isso que você está falando, né? Esse processo todo de desconexão que você citou é algo que não estancou, né? O nosso êxodo rural não acabou. E a agricultura familiar, eu costumo dizer muito isso nos lugares que eu falo sobre a CSA. Se a gente não acordar para essa conexão com a agricultura familiar, que é quem nos traz comida de verdade, em muito pouco tempo a gente vai ter eucalipto, cana-de-açúcar e soja para comer. E a gente não come Exatamente. coisas, né? E Estão totalmente assim, sem apoio hoje. As pessoas acham que a coisa brota na gôndola do supermercado. Agora mesmo com a pandemia, delivery, esse monte de delivery, inclusive de agricultores, as pessoas valorizando um pouco mais, mas através dos deliveries ainda, aonde muitas pessoas precisam dos agricultores, mas assim, às vezes não recebe ele, não acolhe, não entende se o lugar teve uma intempérie. Então, na CSA, a gente se conecta de uma forma na alegria e na tristeza. Por quê? Se acontecer uma intempérie, a gente tem que estar juntos do mesmo jeito. Não podemos parar o apoio. exato, e você falando me vem à cabeça assim que é praticamente uma mudança de paradigma mesmo, né? Porque desde que a gente é colônia aqui no Brasil, qual que era a ideia? O extrativismo, né? Tirar tudo que é possível da natureza, da terra, usar tudo sem pensar o dia de amanhã, né? Então, e o que eu acho que o CSA propõe é justamente uma relação de confiança, né? Então, não de usurpar, mas sim, né, eu entendo que se a produção daquele mês ou daquele período foi escassa, quem está ajudando a sustentar aquela agricultura, mesmo estando dentro da cidade, tem que entender que não teve chuva e que vai receber uma coisa um pouco menor, menos, mais minguada. E no momento que tiver a abundância, provavelmente você vai estar recebendo Exatamente. aquela abundância. Então, é uma relação de confiança que é uma coisa Sim. que não existe hoje em dia, né, que não existe há muitos anos, né? Então, é realmente uma mudança de paradigma. Eu acho incrível, assim. É É um caminho que tem que ser emocionante. reconstruído, é um caminho que tem que ser reconstruído, na alegria e na tristeza, para a gente entender os ciclos da natureza, porque é da natureza uma chuva de granizo, é da natureza uma geada, e a gente deixa isso nas costas só dos agricultores. A gente Exato. precisa, enquanto sociedade, se reconectar com isso, com esses ciclos. E entender que para uma mandioca, uma macaxeira, depende da região que a gente está, muda o nome, né? Para ela estar É. disponível na minha mesa, eu preciso de 9 meses de trabalho prévio para que ela esteja na minha mesa. Então, são processos que a gente tem que se reconectar, com certeza. E vocês fazem algum trabalho de reconectar assim o consumidor com o agricultor? Não reconectar, mas assim de visitação para que o consumidor da cidade tenha uma intimidade maior e até consiga perceber de alguma forma melhor esses processos? Vocês fazem isso? Não? A ideia é que o organismo agrícola fique próximo a gente, não Sim, para diminuir até as distâncias, né? a ideia de fortalecer a economia local, né? Inclusive para que os nossos recursos fiquem na localidade, próximos a nós, aquele agricultor que é da nossa região, próximo a nós. E por estar próximo, a gente tem constantemente a promoção dos dias do campo, que a gente fala nas CSAs, ou até mutirões, onde as pessoas são convidadas a ir, né? E você estava falando sobre as crianças, né? Foi muito interessante alguns meses atrás, acho que foi no último dia do campo que eu participei aqui, antes da pandemia. Nós fomos num dia do campo onde o agricultor nos convidou para fazer uma atividade que era estaquear a ervilha torta.
né? Colocar Uhum. estaca para ervilha torta subir nela, né? E nós fomos, e as famílias foram com as crianças, vai todo mundo, né? Fomos num sábado, foi um dia bem legal, assim. E enquanto os adultos estavam cortando as estacas e estaqueando, as crianças ficaram semeando bandejas de couve. Então pegaram aquela bandejinha e ficaram semeando couves, né? E aí a criançada ali fazendo isso, daí 15 dias depois o agricultor mandou foto das couves crescendo já no É, berçário. 15 dias depois ele mandou elas na terra plantadas e algum tempo depois nós recebemos essa couve em casa e podemos para comer. comer. Imagina uma criança que participou de todo esse processo, né? Sim, Então, é uma coisa incrível, porque cria outra relação, né, com a natureza, cria outra relação com a terra, outra relação até com o ser humano que está fazendo todo esse trabalho, né? Você sim, vai valorizar muito mais tudo aquilo, né? sem Então dúvida. é um trabalho muito lindo. Eu queria parabenizar vocês, assim, porque eu realmente tiro meu chapéu. Me perdi até aqui. É, Vamos Me diz um, contar. vamos nos encontrar. E o Ministério da Agricultura, ele de alguma forma apoia os CSAs? Olha, não, Existe algum tipo de. se tem alguma relação em alguma localidade, assim, talvez em Brasília tenha alguma coisa mais próxima, mas, assim, o impulso das CSAs não dependem do governo, não dependemos nada do governo, são as pessoas que se organizam e fazem acontecer. Nós fazemos financiamento coletivo, nós, na CSA que eu participo, a gente já comprou caminhão juntos, já compramos sistema de irrigação, já compramos câmara fria, porque as necessidades que o organismo tem, nós dividimos entre nós e fazemos acontecer. Né? Esse microcrédito ou crédito para a agricultura familiar, nós não dependemos do governo. Mas você Agora, não acha que poderiam existir algum tipo de política pública que ajudasse nesse? Você acha que é eu possível isso acontecer? avalio que é possível, sim, e isso é importante para a agricultura familiar como um todo, né? Mas, infelizmente, o que a gente tem visto, principalmente agora, com o advento desse último governo, é um caminho totalmente contrário a esse. Então, Sim, a sociedade civil precisa se organizar para poder tapar esse buraco, né? Os programas mesmo muito maravilhosos que tinham, o PAA, o PENAI, né, que são programas de alimentação, de abastecimento, da alimentação escolar, que todos estavam foram muito fortes desmontados, né? sociais anteriores, foram totalmente desmontados. Hoje ainda existem, mas com uma parcela mínima, um valor irrisório que a agricultura está se perdendo cada vez mais nesse sentido. Então, eu avalio que é importante sim, e nós como coagricultores podemos atuar na sociedade, inclusive cobrando dos nossos governantes, etc., para que programas aconteçam. Eu acho que esse é um desdobramento dessa iniciativa. A partir do momento que a gente toma consciência da importância da agricultura familiar, participando de uma CSA e se alimentando da agricultura familiar, a gente passa também a ser protagonista nas discussões políticas, etc., porque aquele velho jargão que comeu um ato político, eu acredito muito nisso, claro que é. Uhum. Aquilo que eu tenho fome determina aquilo que eu quero apoiar em termos políticos, inclusive. Wagner, o Lídio está fazendo uma pergunta aqui que eu achei interessante, se existe alguma orientação para estimular o cultivo de espécies nativas muito mais nutritivas e adaptadas ao ambiente e às condições de solo. Quer dizer, dependendo de onde se localiza o CSA, pensa assim, em trabalhar a biodiversidade local, né? Ou como que se decide o que vai ser plantado? É uma coisa também cooperativa entre quem está suportando ali a comunidade ou só o agricultor que define sozinho? Não, é uma conversa de todos, né? Claro que a agricultora são os especialistas nessa área. Eu Uhum. posso dizer para eles, eu quero tomate, por exemplo. Daí ele vai falar, não, mas o tomate não é o ano todo que dá, nessa região não dá tomate, mas aqui eu tenho essa outra planta, essa punk, por exemplo, que é uma planta que brota aqui, que nasce naturalmente, que é da nossa região,
e que ela tem as mesmas características, os mesmos valores nutricionais e pode atuar substituindo o tomate. Então, essa conversa acontece na CSA. Claro que inicialmente as pessoas que vão entrando vêm com essa carga de ser o consumidor, de querer aquilo que escolheu o alimento, etc. E aos poucos a gente vai fazendo essa migração para as pessoas aceitarem aquilo que a terra está dando. E aí, é claro que é possível a inserção na CSA das punk, das plantas que de alguma forma são nativas daquela região, para que as pessoas se reconectem com isso, para que as pessoas voltem a se alimentar com aquilo que é da nossa cultura realmente, que é da nossa natura também, daquilo que se desenvolve naturalmente na nossa região. Para você ter uma ideia, na CSA que eu participo, quando nós começamos em 2012, o agricultor ao longo do ano, embora fosse um agricultor orgânico, ele cultivava no máximo 15 variedades de alimentos diferentes ao longo do ano. Né? Uhum. Hoje, participando da CSA, nós temos a possibilidade de ter nas nossas mesas, agora em 2019 nós fizemos um fechamento e avaliamos a variedade que recebemos ao longo do ano. Ao longo do ano nós tivemos a possibilidade de ter nas nossas mesas 62 variedades diferentes de alimentos. Incrível, incrível. Isso é proporcionado através do quê? De um princípio da CSA que é você dá sustentação para o agricultor, para a agricultora e para o organismo agrícola. Essas necessidades estão satisfeitas. No melhor sentido da palavra, esse agricultor pode explorar aquela terra com toda a potencialidade que ela tem. E isso provoca diversidade naturalmente. Por quê? Porque nós temos como princípio aceitar o alimento da época e também incentivar essa diversidade. E a diversidade no campo é a diversidade de pensamento, né, minha amiga? Porque essa monocultura, bom, né? essa monocultura que está presente hoje aí no campo, nos grandes campos nossos do Brasil, você anda por quilômetros e quilômetros, é monocultura, monocultura, monocultura. Essa monocultura está fazendo a gente ficar com o pensamento mono também. Exatamente. A gente precisa diversificar. A gente costuma falar para as crianças, né? Quando a gente fala de monocultura, para elas entenderem, né, como é que funciona, a gente fala, se você comer só milho, vamos dizer, você acha que você vai ficar forte ou você vai ficar fraco, né? Você acha que se você comer milho, arroz, feijão, carne, batata, sei lá o que vai ser melhor para você, né? Então sempre, tanto para o solo quanto para a gente como humanos, né, como animais, né, a diversidade é sempre o melhor. E de pensamento, então, melhor ainda, né? Porque você poder ouvir alguém que tem uma opinião diferente da sua e conseguir conversar e entender o outro e criar uma empatia, enfim. Então, tudo está ligado a essa diversidade. Eu acredito muito nisso. Fazendo falta isso atualmente, né? A gente Muita, ouvir, muitíssima. ouvir o outro, entender, compreender, conversar, dialogar, né? Enfim, respeitando-se, né, mutuamente. E você disse que com a pandemia você viu um aumento de deliveries, a gente tem visto, inclusive também dos alimentos orgânicos. A pandemia tem atrapalhado ou influenciado de alguma maneira as CSAs, a produção ou a distribuição? De uma maneira geral, a gente tem contato aí com várias CSAs do Brasil, todos estão dizendo que foi um momento de crescimento, de fortalecimento, muita procura, as pessoas começaram a procurar mais, acho que estão, como você disse, essa pandemia veio nos trazer ensinamentos, né? E um dos ensinamentos talvez esteja sendo essa de se reconectar. As pessoas estão buscando na alimentação viva de verdade, essa possibilidade de se estar fortalecido, de estar se nutrindo e estar ficando mais saudável cada vez mais para poder lutar contra toda a diversidade, né? Então, a diversidade. Então, nós avaliamos assim que houve um crescimento e isso é notório, assim, na CSA que eu participo, a procura tem aumentado bastante e em algumas CSAs, inclusive, tem fila de pessoas querendo participar e ainda não é possível acolher aquelas pessoas, então sempre fica o convite, né? Cria uma outra CSA, nós não queremos megas
CSAs, não queremos que uma CSA fique imensa, porque nem é esse o propósito. A ideia é que se criem novas células, né? Sim, para Novas colônias. que exato, para que essa ideia, né, esse conceito se expanda de fato e possa proporcionar para muita gente, tanto agricultores quanto consumidores, né? Essa relação. Bom, a gente tem que pensar nas coisas boas que a pandemia pode nos trazer, né? Isso seria uma das coisas, né? Então é muito bom saber que isso está acontecendo, que essas filas estão acontecendo. Ô Wagner, eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal, eu queria saber se você tem lembrança de quem te ensinou a comer. Como é que se deu a sua alimentação, a sua educação alimentar, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Que você falou que você teve problemas de alimentação antes de entrar em contato com a agricultura, assim. Eu não culpo minha mãe, meus pais por isso, de forma alguma. Eu acho que é um Não, acho. processo. Não, nem eu tô querendo falar isso, eu só tô querendo te perguntar. Assim, eu tenho assim lembrança da infância onde eu não comia muito pouco. Não tinha apetite para alimento nenhum, não comia nada, né? Vivia de vento. E durante muito tempo, né, quando eu era bem pequeno, 3, 4 anos, assim, eu me lembro de minha mãe muito preocupada com isso, querendo que eu comesse, me oferecendo coisas boas para comer, e eu não comia. E aí me dava um monte de vitamina, né, querendo abrir o apetite, enfim, e tentando de diversas formas fazer com que eu me alimentasse. E chegou um Uhum. momento que eu comecei a comer, e comi demais daí. E acabei derivando para um caminho que não foi legal. Confesso que não foi legal, assim. Mas assim, toda a nossa geração, né? Eu posso dizer que nós somos da mesma geração. Eu também não culpo meus pais, mas eu vejo que até porque eles não fizeram nada de propósito. Eu acho que teve uma revolução industrial aí por trás, uma Uhum. propaganda, um marketing incrível, né, sobre esses alimentos ultraprocessados, a indústria e tudo mais. Então, os hábitos que os nossos pais tinham e que foram passados para a gente, que acho que era um pouco diferente dos nossos avós e bisavós, né, que estavam mais ligados à terra e tudo mais. Eu acho que Uhum. isso foi entrando na sociedade de uma maneira que não foi nem pensado, né? Foram simplesmente mudanças de hábitos porque é muito mais fácil, né? E a Sim, indústria coloca sabor ali, sabores que a gente não consegue resistir, né? Até hoje, para mim foi uma dificuldade parar de tomar Coca-Cola. Eu era da geração Coca-Cola, eu amava quando era pequena Coca-Cola. Hoje em dia, né? Então, e fora isso, o açúcar, enfim, tantas outras coisas. Então eu te pergunto isso gordura, porque de uma forma geral, a gordura, né? Muito óleo na na culinária, né? comida, O excesso de sal, excesso de açúcar, coisas extremamente doces, né? Isso exato. vai provocando, hoje eu sei disso, né? Vai provocando a nossa mudança do paladar para você voltar a uma coisa que é saudável é muito difícil, porque Muito. o sabor não chega para a gente, né? Porque é Então uma é um. questão de hábito mesmo, né? É isso, os pais criaram caminhos que entendiam seus corretos, né? E a gente foi, teve esse hábito. Então, até esse nosso trabalho no Comida e Cultura é justamente para tentar criar um hábito que seja mais saudável desde a infância, porque a gente entende que o alimento pode ser o nosso próprio remédio, né? Quer dizer, você não Exato. precisaria de um remédio da indústria, da farmácia, se você, né, a receita mesmo, né, a receita pode ser de um bolo e pode ser uma receita de um remédio, né? Então, se a gente pensar na palavra receita, né, então a gente tem que encarar o alimento como um remédio para a gente, né? Como uma coisa que faz parte da nossa saudabilidade mesmo, né? Então, esse hábito desde a primeira infância, eu creio que seja muito importante. Exatamente. E eu queria saber o que você acha da importância da gente saber escolher. Por exemplo, você acha que suas filhas
pelo que você falou, toda essa preocupação que você tem, vão ter muito mais possibilidade de escolhas e consciência até no consumo de qualquer coisa, né? Sem Não só dúvida. do alimento, mas no consumo no geral, porque esse é um outro problema da nossa geração, né? Um alto consumo absoluto que não Uhum. quer saber de onde vem, quer comprar, né? Exatamente. Se eu perguntar para minhas filhas essa pergunta que você falou que faz para todo mundo, você tem fome de quê, né? A Milena e a Sara, que são minhas filhas, elas vão responder coisas maravilhosas, assim, porque, primeiro, elas se tornaram vegetarianas, né, durante o processo de vida delas, e eu não tive, assim, efetivamente uma participação nisso, contundente com o meu exemplo, pelo contrário, é uma coisa que elas foram desenvolvendo a partir da vivência delas nesse mundo atual e da educação que elas tiveram, elas foram desenvolvendo tudo isso. Então, É hoje, essa incrível. geração vem chegando com algo muito forte, assim. Então, essa questão, inclusive, da proteção dos animais, enfim, de não aceitar jamais sacrificar um animal para se alimentar dele, ainda mais da forma como é hoje, né, com esses confinamentos, com tudo isso que acontece. Hoje elas têm, assim, elas pegam até no meu pé nesse sentido, né, porque eu tenho que me policiar para me tornar uma pessoa melhor por conta da ação delas hoje, dentro de casa, assim, com a alimentação. Elas têm uma alimentação muito melhor, e tudo isso é através do caldo de cultura que de alguma forma elas viveram até agora. Então, essas crianças, acho que essa nova geração que vem chegando agora, crianças pequenas, né, já parece que já vem com isso de fábrica, né? Já vem com essa consciência muito mais acordada. Eu acho que muito mais do que a nossa geração, né? É isso que a gente. Eu espero que isso esteja acontecendo mesmo, de fato, né? E Olha, eu vocês, acredito que está, sim. vocês mudaram alguma coisa da alimentação durante a quarentena, com essa questão do isolamento? Houve alguma, né? Porque, por exemplo, aqui no início, quando a gente começou a quarentena, eu falei, e agora? Eu sempre cozinhei muito, né? Faz parte do meu trabalho. Mas eu falei, agora eu vou cozinhar mais ainda, né? Tem mais tempo, estou em casa e tal. E aí a gente começou a cozinhar e começou a fazer bolo, começou a fazer, sabe, coisas que a gente não estava acostumado a comer no dia a dia, né? Um bolo numa festa, ou eventualmente no final de semana, um doce. E aí, no início, foi assim uma coisa meio desenfreada, eu fiquei até meio preocupada. Falei, ai meu Deus, a gente está metendo o pé pelas mãos aqui e de repente essa mudança de hábito é muito fácil de se instalar dentro da gente, né? Vocês aí tiveram algum tipo de mudança, sim, ou conseguiram manter? Desculpa, me ligaram aqui. Ah, imagina. Então, Você... durante a quarentena, eu digo para você que não mudamos nada, porque nós já temos aqui em casa esse processo de cozinhar em casa já há alguns anos. A gente preza por preparar o nosso próprio alimento. Todos nós aqui em casa cozinhamos, né? As Gostamos de ir crianças para também? bem, também já não são crianças, né? Uma tem 21, outra tem 16, né? Ah, elas já são maiores. Mas desde pequenas sempre gostaram muito de ir para a cozinha também, preparar alimentos, são especialistas em fazer pratos maravilhosos, né? E a gente em Que casa bom. sempre prezou muito por fazer a nossa comida, principalmente porque quando a gente vai comer fora, a gente fica pensando em tudo, né? Você vai num restaurante hoje, poxa, e aí? Olha no cardápio, essa verdura, esse vegetal é orgânico? Pergunta para a pessoa do restaurante. Não é orgânico. A gente não quer comer esse tipo de coisa, eu não quero incentivar esse tipo de coisa na minha vida, né? Então, a gente, por conta disso, até para comprar alguma coisa, uma entrega, uma pizza que seja, a gente fica pensando, como que isso é preparado? A pessoa que está preparando isso está colocando que tipo de produto ali? Será que é produto ou é alimento que ela está colocando? Que tipo de Uhum. material que vai nessa De massa? ingrediente. Ingrediente. Então a gente é muito preocupado com tudo isso aqui em casa e a gente preza por fazer tudo em casa. E na pandemia eu acho que intensificou ainda mais, porque
a gente fazia as nossas, quem precisava ir para a escola, levava a marmita daqui de casa e comia lá na escola ou no trabalho, enfim, né, se precisasse estar fora. Mas, assim, agora como a gente tem ficado confinado, a gente tem feito as nossas refeições ainda com mais energia aqui, né? Vai sempre aquele que está mais tranquilo no dia, vai para a cozinha, preparar o É, alimento. agora a Pra... gente tem inventado bastante coisa aqui. Eu fico vendo que por conta dessa situação, né, da gente ter, precisar sair menos e quanto menos contato com o mundo exterior, melhor, a gente começa também a dar muito valor àquilo que tem na nossa casa, na nossa geladeira, ou na nossa horta, enfim, mas então eu não deixo sobrar nada, né? E quando sobra, ele reaproveita no dia seguinte. Então, esse tipo de coisa eu sinto que tem acontecido bastante, né? É uma maneira que você tem até de dar mais valor ao alimento, né? Ao ingrediente, né? Escuta, teve uma menina que fez uma pergunta em algum momento, mas você estava falando, eu não consegui ver. Eu acho que ela queria que você repetisse a frase que você falou no início do Steiner, eu acho. É isso? Se vocês, porque a gente está nos 5 minutos finais, então se alguém também Ah, tiver alguma pergunta, eu vou pedir para fazer agora, que aí dá tempo de eu ler para te fazer. Mas eu eu acho que ela tinha falei, pedido para você. falei que ele disse que a agricultura é o fundamento de toda a cultura e ela tem algo a ver com todos. Eu não sei se é dessa frase que ela está Eu dizendo. também não sei. Bom, se ela Essa é se uma frase, pronunciar. a agricultura é o fundamento de toda a cultura e ela tem algo a ver com todos, né? E é interessante que, como a agricultura é o fundamento de toda a cultura, muitas vezes a gente acha que o agricultor e a agricultora são sem cultura, né? Quantas pessoas já não ouviram aquela frase assim, ah, filho, se você não estudar, vai trabalhar na... Roça, né? Olha que absurdo, né? É um absurdo, um Esse preconceito, é e é uma ignorância até, né? De ignorância, quem fala né? um negócio desse. Você senta para conversar, trocar uma ideia, escutar um agricultor, uma agricultora falar. Quando eu vou num dia do campo, eu tenho oportunidade nas minhas andanças aí pelas CSAs do Brasil, em lugares que querem começar a CSA. É impressionante o que a gente aprende dos agricultores, porque a princípio eles têm essa conexão com a terra. E é algo que eu urbanoide, não tenho. E essa conexão com a terra dá a essas pessoas uma coisa muito mais viva do que qualquer um de nós. É uma sabedoria, né, que realmente foi se perdendo, né? Por isso que a gente tem que prezar tanto também pelos povos ancestrais, né? É, porque eles têm uma sabedoria, né? Como é que eles viviam antes e alimentavam todo mundo ali no mato, os indígenas? É impressionante como, em vez da gente enaltecer essa sabedoria, a gente quer exterminar, né? A gente, entendam, Uhum. né, o que eu estou dizendo. Então é muito triste ver isso, né? É E, triste demais, triste demais. mas a gente está aqui para reverter essa situação, né? Esse é o E processo, né? esse é. Não podemos sucumbir a essas ideias erradas, e pelo contrário, os CSAs estão aí para isso, o Projeto Comida e Cultura está aí para isso, a gente tem que, acho que, ser forte e ser otimista nesse momento. E eu vou terminar te agradecendo muito por essa entrevista, por essa conversa que foi maravilhosa. Ele orienta, sim, Márcio, a como fazer um CSA. Deixa aqui o seu contato, Wagner, por Ah, favor, e me responde a última pergunta antes que termine a live. Você tem fome do quê? eu Então, tenho primeiro deixa fome. seu contato, Bom, antes que acabe. 14, o meu WhatsApp, meu telefone 14 997959792. Meu e-mail Wagner com W, ponto Santos, arroba csabrasil.org. Eu tenho fome da agricultura familiar, da agricultura de verdade, dessa que traz para a gente esse alimento de verdade, não comida de isopor. Eu tenho fome de estar conectado com essa agricultura para fortalecer essa agricultura e fazer com que ela se multiplique e não aconteça dela diminuir. Eu tenho fome de sustentar esse tipo de relação na vida. Eu e minha família prezamos por isso e queremos isso cada vez mais. Wagner, obrigada. Você me emociona. Eu fico emocionada mesmo. E muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Espero vocês na quinta também. É,
A gente vai estar aqui às 6h30 conversando com Carlos Alberto Doria, que é um historiador, sociólogo, grande conhecedor da formação da culinária do Brasil. Recomendo que todos assistam. Um grande beijo a todos. Wagner, brigadíssimo pela sua presença. Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Saúde, paz e bem a todos e ficamos em casa, né? Fiquemos em casa, isso aí. Não podemos sair agora.